Filemão, versículo 11 ao 25. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois, para Paulo e para o Filemão. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza do Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo esta carta, certo de que você fará o que lhe peço, até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém, queridos? Onésimo se torna útil no Senhor. Nós finalizamos então esta carta voltando a nossa atenção para o Onésimo, um dos três personagens principais deste texto. Essa carta, meus irmãos, ela tem bastante ensinamentos para nós, e esta parte final, ela traz para nós também alguns conceitos teológicos, conceitos importantes. A carta, ela retrata aquilo que chamamos da doutrina da identificação. O que é isso? É um cristão identificado com Cristo. Nós nos identificamos na pessoa de Jesus Cristo. No verso 12 que nós lemos, o Paulo diz assim: eu envio ele de volta a você, com ele vai o meu próprio coração. Paulo aqui é uma figura de Cristo nesse texto. Então é como se o próprio Paulo estivesse indo junto com Onésimo até a presença de Filemão. E é isso que nós entendemos como a doutrina da identificação. Nós nos identificamos na pessoa de Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus. Tanto que o texto nos traz essa nota de uma certa dor do apóstolo Paulo. Um certo, não quero muito que ele vá, mas eu preciso mandar ele. Eu envio junto com ele meu próprio coração. No verso 13, queria manter ele comigo. O Onésimo estava tão intimamente e espiritualmente ligado com Paulo, que foi difícil para Paulo despedir o Onésimo para a casa de Filemão. Então isso traz para nós esse retrato desta identificação que nós temos com Cristo Jesus. Nós somos um com o Senhor e estamos unidos com Cristo, somos parte do corpo de Cristo e do povo de Deus. No verso 17, nós temos uma outra verdade importante, meus irmãos. Nós vemos as palavras de Cristo como se Jesus estivesse aqui intercedendo a Deus por nós. No verso 17, nas palavras de Paulo: se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim mesmo. Aqui nós temos que olhar para essas palavras de Paulo como se Cristo agora estivesse diante de Deus,
intercedendo por mim e por você, e Cristo estivesse dizendo assim: Pai, recebe o Elias, recebe o Vasco, como se o Senhor estivesse recebendo a mim mesmo. O próprio Senhor aqui intercede por nós em nosso favor. O Onésimo havia mudado. O Onésimo não era mais aquele escravo, ele não era mais uma pessoa inútil. Agora em Cristo a sua vida havia mudado, e ele, de um escravo fugitivo, se tornou um irmão amado. É muito importante, irmãos, este conceito de mudança e de transformação, porque quando nós nos identificamos com Cristo, quando nós recebemos o Evangelho, quando nós confessamos Jesus como Salvador, a nossa vida muda. E o Onésimo, ele vem aqui como um grande testemunho de transformação. Alguém que antes estava em conflito com a lei, em conflito com Deus, em conflito com o seu Senhor, agora foi mudado, agora foi transformado. Agora ele é um irmão amado em Cristo Jesus. E isso é mais um elemento importante. Aqui nós vemos a doutrina da justificação. Nós estamos em Cristo e por isso nós somos aceitos por Deus. Paulo está dizendo assim: recebe o Onésimo, porque ele é um comigo, ele é meu filho na fé, ele é um homem diferente, ele foi mudado, ele foi transformado. Então agora você pode recebê-lo, ele não te deve mais nada. Se ele deve alguma coisa, coloca na minha conta, eu vou pagar a despesa. Foi isso que Cristo fez por nós, irmãos. Diante do Pai nós não temos dívida, porque a dívida foi paga por Jesus Cristo. Então somos justificados porque nós estamos em Cristo, e em Cristo nós somos aceitos perante Deus. Nós podemos chegar à presença do nosso Senhor. E nós vemos aqui também um retrato do Calvário. Os nossos pecados estão e são perdoados em Cristo Jesus. Quando Jesus morre na cruz, o sangue que ele derrama é o sangue do perdão. Paulo, como figura de Cristo, aqui no texto está dizendo para Filemão: Onésimo não te deve mais nada, eu vou pagar a conta dele, eu vou pagar a sua despesa, coloca na minha conta, eu vou assinar a nota promissória. É a própria figura de Cristo perante Deus, pagando os nossos pecados, justificando esses pecados diante de Deus, para que nós não precisemos mais morrer por conta dos nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados, agora nós estamos identificados com Cristo. E aqui nós temos também a doutrina da imputação. O nosso pecado foi lançado na conta de Cristo. Imputar significa colocar na conta de alguém. Então o nosso pecado foi colocado na conta de Cristo, e a justiça de Cristo, a graça de Cristo, a glória de Cristo foi colocada na nossa conta. Então nós colocamos os nossos pecados sobre Jesus, e Ele lançou sobre nós a sua graça, a sua justiça. Então nós não devemos mais nada perante Deus. Nós colocamos os pecados na conta de Cristo, e Cristo colocou em nós a graça, a justificação e a salvação. Que retrato magnífico, meus irmãos, do Evangelho. Que retrato belo daquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. Como é maravilhoso a gente poder entender esta verdade da palavra de Deus. Se você está em Cristo, se você recebeu Cristo como Salvador, a sua vida mudou, a sua condição espiritual mudou. Agora você está quites diante de Deus, você não deve mais nada para o Senhor, porque toda a sua dívida foi paga por Jesus Cristo. É como Paulo diz aqui para Filemão: coloca na minha conta, eu vou pagar. Fica tranquilo, Onésimo não lhe deve mais nada. E diante desse retrato, meus irmãos, eu quero trazer alguns pensamentos para você nesta noite. O primeiro deles, versos 11 ao verso 13. O Onésimo, ele se torna útil para o apóstolo Paulo. No verso 11 ele diz: Onésimo não havia sido muito útil no passado para Filemão, mas agora é muito útil para nós dois. Então a salvação de Onésimo muda completamente a sua vida, a ponto dele se tornar bênção para o apóstolo Paulo. Tanto que no versículo 13 o Paulo diz assim: eu gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto eu estou preso, por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria no seu lugar. Não tem dúvidas, irmãos, que Onésimo se converteu de verdade.
dentro de uma cela, numa prisão, junto com o apóstolo Paulo. Não há dúvidas que ele mudou a sua vida, mudou o seu caráter, mudou a sua disposição, mudou a sua vontade. Aquele que era um escravo fugitivo, que queria fugir da casa de Filemão e foi para Roma, agora se torna um cooperador, um companheiro, um ajudante, um braço direito, alguém que estava ali ajudando, suprindo as necessidades do apóstolo Paulo. Onésimo significa útil, mas sem Jesus ele não fazia jus ao seu próprio nome. Onésimo, sem Cristo na sua vida, não honrava o nome que ele havia recebido de útil. O nome Filemão significa afetuoso, bondoso, e é com base nesse caráter cristão de Filemão que eu falei domingo passado, e nesta característica do seu próprio nome é que Paulo escreve o texto, considerando que o Filemão receberia o Onésimo de volta, afinal de contas ele era bondoso e afetuoso. E o Paulo, que significa humilde, se coloca aqui no texto como uma figura de Cristo intercedendo, pelo Onésimo, intercedendo para que o Filemão tratasse ele como bondade. E disso, meus irmãos, nós temos uma verdade: o cristianismo é o poder de Deus para transformar pessoas más em pessoas boas. O único poder de transformar pessoas ruins em pessoas úteis é o poder do Evangelho. Não existe outro poder, não existe outra forma, não existe outra maneira de transformar alguém ruim, alguém inútil, alguém que não servia para nada, numa pessoa abençoada, numa pessoa útil, numa pessoa relevante, numa pessoa que produza algo de valor, tanto para a sociedade quanto para o reino de Deus. O Evangelho tem esse poder de transformar qualquer pessoa, qualquer ser, por mais ruim que ele seja, numa pessoa boa, uma pessoa útil, uma pessoa que possa agregar alguma coisa de bom. Portanto, em Cristo Jesus, qualquer pessoa inútil se torna útil, inclusive eu e os irmãos, inclusive nós, porque por mais inúteis que nós possamos nos considerar, ou por mais inúteis que o pecado tenha nos transformado, em Cristo Jesus tudo isso é mudado, tudo isso é transformado. Nós vamos ser útil para o reino de Deus. Onésimo se torna filho na fé do apóstolo Paulo, e além de filho na fé, Onésimo era muito querido pelo apóstolo Paulo. O texto vai dar esse tom de um amor, de uma afeição, de uma disposição, de um querer estar junto. Foi difícil para Paulo mandar Onésimo de volta. No verso 12 que nós já lemos, ele fala: olha, é como se eu estivesse enviando o meu próprio coração. Filemão, um pedaço de mim está indo junto com Onésimo. De tão querido que esse homem se tornou, de tão amável, de tão útil que ele se torna para Paulo, foi difícil, pesaroso para Paulo abrir mão de Onésimo. E além disso, de ser tão querido, ele se torna um cooperador no ministério. No verso 13 nós já lemos. Ele diz para Filemão: Filemão, já que você não pode estar aqui para me ajudar, assim como você me ajudou quando estava em Éfeso, quando eu estava junto de vocês, o Filemão está aqui. Ele está fazendo o mesmo trabalho que você fazia, ele está fazendo o mesmo que você fez, ele está sendo tão útil quanto você foi. Que transformação, meus irmãos! De um escravo fugitivo num irmão amado e útil e abençoado no ministério de Deus. Que beleza, que grandiosidade, que poder que o Evangelho tem para fazer uma tão grande transformação. Isso é muito fantástico para a gente compreender esta verdade. Do verso 14 ao verso 16, nós vemos agora a utilidade de Onésimo para Filemão. Não tem dúvida de que Onésimo se tornou útil para Paulo, mas agora ele precisa também se tornar útil para o seu Senhor. Onésimo precisa regressar para casa. Verso 14, Paulo diz assim: mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento. O meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Filemão saiu no lucro, meus irmãos. Ele perde um escravo inútil e ele ganha um irmão muito útil. Então, no final das contas, o Filemão saiu ganhando nessa história. Isso tudo pela obra do Evangelho na vida daquele homem. Verso 16: ele não é um escravo para você, mas ele é mais do que um escravo.
ele é um irmão amado, especialmente para mim. Agora será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão. Então o Filemão recebe de volta esse homem mudado e transformado. Paulo queria ficar com o Onésimo, mas precisava da autorização do Filemão. Se Paulo ficasse com o Onésimo sem autorização do Filemão, Paulo estaria incorrendo numa quebra da lei. Porque naquele tempo, se alguém encontrasse um escravo fugitivo e não mandasse para o seu senhor, estava infringindo o princípio da lei. Então o cristianismo, nesse contexto, irmãos, não é escapar dos pecados. O cristianismo não é uma fuga para os nossos pecados, no sentido de deixar para lá as coisas que nós fazemos de errado, ou esconder aquilo que a gente fez de errado. Pelo contrário, o cristianismo é uma oportunidade de nós enfrentarmos os nossos pecados, enfrentarmos os nossos erros, enfrentarmos as nossas debilidades. E ao enfrentar essas debilidades, pecados e erros, nós podemos então ser curados, ser transformados, ser regenerados. Se nós simplesmente fugimos do problema, ou se nós fugimos de alguma situação, a situação vai ficar lá. Mas nós temos que encarar essa realidade e vencer, e mudar, e transformar, e nos tornar maiores do que o nosso passado que antes nos assombrava. Para Onésimo era muito cômodo ficar junto do Paulo. Afinal já tinha se convertido, era um braço direito, era um homem muito usado pelo Senhor. Mas Onésimo deixou um ponto ou um nó desamarrado no seu passado. A forma com que Onésimo sai da casa de Filemão não era uma forma ideal, não foi algo justo, não foi algo bom. Então agora o Onésimo tem que voltar, ele precisa consertar, ele precisa reparar aquilo que ele deixou lá para trás. Onésimo deveria enfrentar as consequências, corrigir e superar, ser maior do que os seus erros, do que os seus passados. O seu passado, ele não precisava ou não deveria escapar, ocultar, fugir, se esconder do passado. Ele deveria vencer aquele passado. Ele deveria colocar um ponto final em tudo aquilo. Não podia deixar nada aberto no seu passado, porque se ele fizesse isso, ele nunca teria crescido, ele não seria um homem muito mais abençoado. Isso seria como que um espinho na sua carne, uma brecha para Satanás ficar acusando Onésimo. Portanto, queridos, a utilidade do Onésimo para Filemão passa por esse regresso para retornar para casa, acertar as suas contas com Filemão, pedir perdão, se reconciliar com seu Senhor e se colocar à disposição de Filemão para servi-lo, não mais como um escravo inútil, mas agora como um irmão abençoado. Ele foge como um escravo pagão, ele volta como um irmão em Cristo Jesus. E esse irmão em Cristo Jesus vai ser muito útil para o Filemão. Se até então era apenas um escravo, talvez relapso, um escravo que não tinha muita utilidade, a partir de agora, o Onésimo seria alguém completamente diferente. Ele se torna irmão em Cristo Jesus. E aqui nós vemos uma outra realidade. O cristão deve receber aquele que pecou. O cristão deve receber aquele que se afastou. O cristão deve receber aquele que se distanciou. O cristão deve abrir os braços para dar uma segunda chance, para liberar perdão, para dar uma nova oportunidade, para acreditar de novo, para dar uma segunda chance. Muitas vezes nós desacreditamos de que a pessoa tenha realmente mudado, que ela foi transformada e que ela está diferente. Mas o cristianismo, nós como cristãos, temos que crer nessa possibilidade. De que a pessoa que tenha cometido os piores atos que ela pode ter cometido, e se ela de fato se arrependeu, nós temos que dar a ela uma segunda chance. E a utilidade de Onésimo para Filemão passava por esse acreditar e dar esta oportunidade para o escravo que havia pecado e que agora vai ser recebido de novo. Afinal, Onésimo havia mudado. E agora ele seria muito importante, seria muito útil, conforme o verso número 16. Ele já não é mais um escravo para você. Ele é mais do que um escravo. Ele é um irmão amado, especialmente para mim. Muitas vezes, irmãos, as nossas relações, elas vão além de uma amizade, além de um companheirismo, além de uma relação conjugal, além de uma relação paternal, além de uma relação entre irmãos.
Nós temos que nos relacionar com as pessoas como irmãos amados em Cristo Jesus. Irmãos que têm o mesmo Deus, o mesmo Pai. Irmãos que estão conectados no mesmo corpo. Irmãos que professam a mesma fé. Além da relação paternal ou familiar ou profissional, qualquer que seja a nossa relação, nós temos que ir além. Nós temos que nos considerar uns para os outros como irmãos amados, que vamos ser bênçãos uns para os outros. Verso 16, agora ele será muito mais importante para você como pessoa. Quando a gente se converte, a gente se torna um esposo muito mais importante. A gente se torna um funcionário mais importante, um patrão mais importante, um amigo mais importante, uma pessoa melhor. Mas nós vamos além da pessoa. Agora nós somos irmãos do Senhor. O Onésimo seria útil para o Filemão, não só como escravo, não só como alguém que ia cumprir tarefas na casa do Filemão, mas seria agora um irmão em Cristo Jesus. Nunca nós podemos, irmãos, desconsiderar essa realidade. Você não está relacionando-se apenas com pessoas, você está se relacionando com irmãos em Cristo, pessoas amadas pelo Senhor. E aí está a nossa utilidade, o nosso valor perante o nosso Deus. Verso 17 ao verso 19. Aqui nós vemos o Paulo como uma figura de Cristo. O Paulo diz assim: portanto, se me considera seu companheiro, receba-o como receberia a mim mesmo. Aqui nós vemos o Paulo assumindo uma figura, um tipo de Cristo. Verso 18, se ele te prejudicou de alguma forma, ou se ele te deve alguma coisa, cobra de mim, diz o apóstolo Paulo. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei, como se ele assinasse uma promissória, como que ele estivesse assumindo a dívida do Filemão. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Por que Paulo disse que Filemão deveria a sua própria vida para Paulo? Porque o Filemão foi evangelizado pelo próprio Paulo. O Filemão era filho na fé do apóstolo Paulo. Assim como Paulo leva o Onésimo a Cristo, ele leva o Filemão a Cristo. Então Paulo está dizendo assim: Filemão, você precisa reconsiderar o fato de que você também deve a sua alma, no sentido de que Paulo é quem leva ele a Jesus Cristo. Paulo pede duas coisas para Filemão aqui: recebe ele como que se fosse eu, e lança na minha própria conta. Não foi isso que Cristo fez em relação a nós perante Deus? Não foi isso, meus irmãos, que Cristo fez? Não é isso que Cristo fala para o Pai em relação a mim e a você? Pai, recebe ele como se fosse eu mesmo. E todos os pecados que ele cometeu, lança na minha própria conta. Eu já fui para a cruz, eu já paguei, eu morri pelos pecados dessa pessoa, então ele não te deve nada. Exatamente isso que Paulo propõe para Filemão é o que o Senhor fez por mim, é o que o Senhor fez por você. Não nos achegamos a Deus pelos nossos próprios méritos. Uma vez que os nossos pecados foram lançados em Cristo e a justiça de Cristo foi lançada em nós, o achegar-se a Deus não é pelo meu mérito, pela minha capacidade. Ele só nos recebe porque nós estamos unidos e identificados com Cristo. Deus só vai nos receber porque é como se Ele estivesse recebendo o próprio Cristo. Afinal, nós somos um com o Senhor. Não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade, não é o meu querer. Agora, o Onésimo era um escravo que deveria ser recebido na família do Filemão. Quando Paulo diz recebe ele como irmão em Cristo, Paulo está dizendo não apenas só como mais um escravo. Agora você tem que incluir o Onésimo na sua própria família, na sua própria casa. E uma vez que nós somos perdoados por Cristo, nós somos parte da família de Deus. Deus, Ele nos acolhe na sua família. Deus nos acolhe na sua casa. Paulo reconhece a dívida de Onésimo e se oferece para pagar esta dívida da mesma forma que Jesus fez por mim, da mesma forma que Ele fez por nós. Portanto, queridos, o amor deve pagar o preço. Jesus morre na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Paulo está expressando o seu amor aqui para Filemão, o seu amor por Onésimo, disposto a pagar o preço. Filemão, quanto foi que Onésimo te roubou quando ele fugiu da sua casa? Coloca na minha conta, eu vou pagar isso.
Porque amar significa, meus irmãos, pagar o preço. Por amor a nós, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E o preço foi a morte dele na cruz do Calvário. E aqui nós temos então mais claro a doutrina da imputação. Nossos pecados colocados sobre Jesus Cristo. Seus, os meus, os nossos pecados lançados na conta de Cristo. E a justiça de Cristo colocada em nós. A justiça de Deus depositada na nossa conta. Então agora nós podemos nos achegar diante de Deus, porque Deus não vai mais considerar os meus pecados, porque esses pecados foram perdoados, lavados e purificados por Jesus. E a justiça que estava sobre Cristo agora está sobre nós. E nós podemos então ter acesso ao trono de Deus. Filemão e Onésimo eram filhos do mesmo pai na fé, no verso 19. E não mencionarei que Filemão você deve a sua própria vida. Como Onésimo se torna filho na fé de Paulo, Filemão é um filho na fé. Os dois têm o mesmo pai espiritual. Nós como igreja somos irmãos. Nós temos o mesmo pai. Pertencemos à mesma família. Nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 20 ao verso 22. Paulo espera mais de Filemão. Quando Paulo vai para o final da carta, ele diz assim: meu irmão, faça-me essa gentileza do Senhor. Reanima o meu coração em Cristo Jesus. Receber o Onésimo seria uma reanimação para Paulo, seria um incentivo para o apóstolo Paulo, um consolo para ele. Verso 21, escreva esta carta, certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. O que é esse mais que Paulo está pedindo aqui para Filemão? Muitos entendem que seria ele receber o Onésimo, perdoar o Onésimo e dar a Onésimo a liberdade. Libertar Onésimo, tirar de Onésimo a condição de escravo, dar-lhe a liberdade, para que Onésimo pudesse então cumprir o seu ministério, continuar sendo um homem muito usado por Deus. Alguns estudiosos falam sobre isso a partir de um relato da história da igreja, em que Éfeso havia um bispo de nome Onésimo. Então entende-se que aquele Onésimo, que depois no futuro se torna bispo em Éfeso, era este mesmo Onésimo que foi recebido por Filemão, foi perdoado por Filemão e foi libertado da condição de escravo. E Onésimo então desenvolve o seu ministério e chega ao posto de bispo na cidade de Éfeso. O fato é, meus irmãos, que Deus espera também de nós sempre mais. Deus espera de você sempre mais do que aquilo que você já está fazendo. Paulo diz assim: fiz muito por você, espero que você faça algo por mim agora. Irmãos, Cristo fez tudo por nós. E o que nós estamos fazendo por Ele? Há um cântico do cantor cristão que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Se Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos libertar, Ele espera que nós possamos fazer algo por Ele. Algo para o reino, algo para a igreja, algo para a sociedade, algo para as pessoas. E Ele sempre espera que a gente faça mais do que aquilo que a gente já está fazendo. Paulo espera o melhor, o máximo. O cristianismo, irmãos, ele veio para nos tornar pessoas úteis e que nós possamos produzir, fazer algo de bom, algo de agradável, algo de proveitoso. O cristianismo não veio para gerar pessoas preguiçosas, pessoas omissas, pessoas relapsas, pessoas que não se envolvem com a obra e o reino de Deus. Todas as pessoas que nós vemos sendo levadas para o Evangelho se tornam pessoas muito úteis para o Evangelho e para o reino de Deus. O próprio Paulo era um perseguidor da igreja. Jesus se encontra com ele, então de perseguidor se torna um agora missionário. E assim acontece com as pessoas que encontram Cristo Jesus. Elas são desafiadas a dar o seu melhor para o reino de Deus, o máximo que ele podia dar. E olha que Filemão já estava fazendo muito pelo reino, pelo Evangelho. Nós vimos na semana passada o caráter daquele homem, e Paulo diz: Filemão, você já está fazendo bastante, mas eu acho que você pode fazer ainda mais, eu espero que você faça mais. Paulo tinha esperança
de ser libertado e poderia visitar o Filemon. Ele diz assim lá no final do verso número 22, por favor, prepara-me o quarto para mim, pois espero que as minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Então Paulo está dizendo, Filemão, eu estou orando para sair da prisão, para poder visitar você de novo. E quando eu chegar ali, eu quero ver o Onésimo perdoado, o Onésimo restaurado, eu quero ver vocês se relacionando bem como irmãos em Cristo Jesus. Você não vai só perdoar o Onésimo, você vai fazer mais por ele, você vai fazer mais para a igreja, você vai fazer mais para o reino de Deus. A visita de Paulo era um incentivo a ele tratar Onésimo como um irmão e talvez libertá-lo, dando a emancipação. Meus irmãos, o quanto nós estamos fazendo para Cristo? Podemos fazer mais, devemos fazer mais, porque o Senhor espera o nosso melhor, o nosso máximo. Ele espera que você possa contribuir com tudo que você tem, que você possa colocar diante de Deus todos os seus talentos, todos os seus dons, e que você possa ser desafiado pelo Espírito Santo a fazer mais daquilo que você tem feito até agora. Paulo termina a carta com algumas saudações. Ele começa saudando o Epáfras. Quem era o Epáfras? Provavelmente era um pastor da igreja na cidade de Colosso. O Epáfras que havia sido mandado para Roma para ver como Paulo estava, levar auxílio, levar consolo, levar conforto. Epáfras era um companheiro de prisão. Ou ele se fez prisioneiro voluntariamente para estar junto com Paulo e ajudá-lo, ou Epáfras também foi preso por conta da pregação do Evangelho. O fato é que ele se tornou um companheiro de Paulo, estava preso em Cristo Jesus. E o Epáfras mandava lembrança para aqueles irmãos. Depois Paulo cita o Marcos. Quem é esse Marcos? É o João Marcos, o primo de Barnabé. Aquele através de quem Paulo e Barnabé brigaram na primeira viagem missionária. Mas nós vemos aqui agora então que Paulo e João Marcos se reconciliaram. Eles fizeram as pazes. E o João Marcos, que abandonou Paulo e Barnabé no meio da primeira viagem missionária, agora está junto com Paulo, agora é um homem usado, agora está sendo abençoado, porque os dois fizeram as pazes e se reconciliaram. Paulo saúda também o Aristarco. Quem era o Aristarco? Ele era de Tessalônica. Ele acompanhou Paulo até Jerusalém, quando Paulo foi preso, e de Jerusalém acompanhou Paulo até Roma. Então Aristarco era aquele que estava ali ajudando, acompanhando o apóstolo Paulo. E tem o Demas, que ele saúda também. Quem era esse Demas? O Demas aparece em 3 saudações de Paulo nas suas cartas. Especialmente na saudação de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10, Paulo vai dizer que o Demas, ele abandonou Paulo. O Demas, ele caminhou por um certo tempo com Paulo, mas chegou um momento em que ele se afastou, ele abandonou, ele deixou o ministério, ele renegou a fé, ele se afastou da graça e se afastou da igreja. O Demas é aquela pessoa que está caminhando bem, com fé, mas chega um dado momento, ela tropeça por algum motivo, cai, se afasta da igreja, sai da igreja, não volta mais para o reino de Deus. À luz de 1 Timóteo 4,10, nós vemos Paulo falando isso. Demas, ele nos deixou, ele nos abandonou. E Paulo saúda também o Lucas. Lucas é o médico, aquele que acompanhava Paulo. Lucas foi quem escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Paulo saúda, ou manda saudações desses colaboradores que estavam ajudando Paulo no seu ministério. Eles também enviam saudações e Paulo termina com a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o seu espírito ou com o espírito de vocês. Amém, queridos? Para a gente encerrar de verdade, 5 aplicações para a nossa vida. Primeira, e a mais patente do texto, que em Cristo nós nos tornamos úteis. Em Cristo a nossa vida passa a ter sentido.
É Cristo que dá o sentido para a nossa vida. É Cristo quem dá propósito para a nossa vida. É Cristo quem nos dá a capacidade de lutar, de vencer, de progredir, de ser bênção, de ser usado e de fazer tudo o que nós pretendemos fazer. É em Cristo que nós nos tornamos úteis para abençoar as outras pessoas, para ser socorro, para levar paz, para que nós possamos então ser canais de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. É através de Cristo Jesus que a nossa vida é mudada, nós somos transformados e nós podemos ajudar o reino de Deus a crescer e prosperar. É através da pessoa de Cristo em nós que nós saímos da inutilidade para a utilidade. Sem Cristo, toda e qualquer pessoa continuará sendo inútil. Sem Cristo, meus irmãos, todos aqueles que andam sem Cristo não vão encontrar sentido, não vão encontrar propósito, não vão encontrar significado para as suas vidas. Sem Cristo, todos são onésimos, inúteis, incapazes e sem relevância nenhuma. Porque sem Cristo nós estamos debaixo do poder e da autoridade do pecado. E o pecado ele nos aniquila como pessoas, como seres humanos, como maridos, como pais, como filhos. O pecado, uma vez não tratado e não perdoado, ele aniquila todo o potencial que nós temos. Então é em Cristo que nós nos tornamos úteis. É em Cristo que nós nos tornamos importantes para o reino. É em Cristo que nós podemos ser bênção. Segundo, não devemos fugir do nosso passado. Devemos entregar esse passado a Cristo, para que nós sejamos então perdoados. Existem muitas pessoas que ainda acham que o caminho é fugir de Deus, é negar o passado, é tentar esconder o passado, é não resolver as coisas do passado, é carregar de uma forma até secreta e oculta esse passado. Mas irmãos, se nós estamos em Cristo, se Ele está na nossa vida, nós devemos então colocar todas aquelas questões do passado para nós recebermos o perdão e a gente poder viver uma vida diferente. Se Onésimo não tivesse se convertido e voltado para se reconciliar com Filemão, esse seria como que um fantasma que estaria presente para sempre na vida de Filemão. Eu não consigo ver Filemão, um homem abençoado e usado por Deus e se tornando uma grande bênção como ele foi, se ele não tivesse voltado para reconciliar-se com Filemão e acertar aquilo que ele deixou para trás. Sim, eu fui perdoado por Jesus, meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, eu sou uma nova criatura, a minha vida mudou, sim, meus irmãos, mas existem algumas questões que nós precisamos resolver. Existem algumas questões que a conversão por si só, ela não é suficiente, ela não é necessária. Existem algumas questões que nós precisamos não corrigir ou voltar atrás, mas nós precisamos acertar do nosso passado. Por isso não devemos fugir. Devemos voltar, devemos receber o perdão e sermos maior do que aquilo que nós fomos no nosso passado. Ele pode mudar a história da sua vida. Terceiro, Cristo pagou pelos nossos pecados. Nós somos aceitos por Deus pelo mérito e pela obra de Cristo Jesus. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, não é pelo seu querer, pela graça e a misericórdia de Deus. Se não fosse esta obra de Cristo em nós, eu nunca conseguiria fazer o suficiente para ser aceito por Deus. Esse que é o mal da religião. Porque muitas vezes a religião diz que a pessoa pode, pelo seu esforço, pelo seu mérito, alcançar salvação, alcançar graça e ser aceito perante Deus. Mas o quanto é necessário para que nós possamos ser aceitos perante Deus? Qual que é a régua, qual que é a medida de coisas boas, de boas obras, de boas ações que eu tenho que fazer para ser aceito por Deus? Nós não sabemos. Então não precisamos tentar chegar a Deus por méritos próprios, mas é pela obra de Cristo na nossa vida. Só seremos aceitos por Deus através de Cristo e pelo mérito de Cristo na nossa vida. Quarto, Deus espera mais de nós. Mais companheirismo, mais amor, mais fé, mais envolvimento, mais desprendimento, mais envolvimento, mais participação, mais trabalho, mais de tudo, queridos. Ele espera de nós o melhor, o máximo que a gente pode alcançar, tudo aquilo que a gente pode fazer. Não podemos então negligenciar o convite, o chamado, o propósito, aquilo que Deus
Deus quer de cada um de nós. E último, seja um colaborador do Evangelho. Não desista como o Demas desistiu. Seja um companheiro, seja um cooperador, seja um colaborador. Coloque-se diante de Deus. Faça como fez o Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me com poder e graça. Vamos orar. Jesus, finalizamos esta carta de Filemon, vendo o quanto o Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas, para mudar o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso caráter, as nossas ações. Ó Deus, nos transforma ainda mais para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Muda, Pai, o nosso coração, muda, Pai, a nossa vida, e que nós possamos ser úteis para o Senhor e para o reino de Deus, para a nossa igreja local. Que nós possamos ser transformados pelo Teu poder e o Senhor possa nos usar com poder e graça. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém.